Muito bem, queridos, convido a todos a que abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 1. Dando continuidade à nossa série de mensagens neste Evangelho tão singular. Saudamos a todos nesta manhã mais uma vez, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. A nossa expectativa sempre no domingo é que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, abençoe o seu povo, traga luz à nossa mente, ao nosso entendimento e nos conduza no decorrer da semana em meditação nisso que ouviremos nessa manhã. Vamos fazer a leitura agora dos versos 6 a 14. Evangelho segundo João, nesta ocasião, versos 6 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nunca conheceríamos a Deus se Deus mesmo não tivesse se revelado a nós. Você e eu jamais poderíamos conhecê-lo se Ele não o fizesse graciosamente, se revelasse à humanidade ou ao seu povo em particular. Não poderíamos o conhecer, mas Deus o fez. Ele o fez, Ele veio ao nosso encontro, Ele se revelou a nós. Mas a pergunta que fica nessa manhã: você já o conhece? Você conhece a Deus? Quem é o Cristo do qual você professa? Você conhece a Jesus de fato? No domingo anterior, nós aprendemos que cada evangelista, ele escreveu acerca da pessoa de Jesus segundo seus propósitos específicos, originalmente para grupos de pessoas específicas, com alvos específicos, e sob a inspiração, debaixo da inspiração do Espírito Santo. E que o apóstolo João, ou evangelista João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele escreve com um foco, com um alvo diferente. Ele tem uma ênfase diferente no seu evangelho. Já no final do primeiro século, 5 anos antes ou depois da década de 90, ele, da cidade de Éfeso, onde pastoreava as igrejas da Ásia Menor, já um ancião avançado em dias, para judeus e gentios da região da Ásia Menor, escreve para defender uma tese, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Este é o propósito do seu evangelho que nós lemos no capítulo 20, versos 30 e 31. Eu cito novamente: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O propósito do Evangelho é duplo. Primeiro, para que judeus e gentios cresçam que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Esta é a sua apologia frente ao ensino, o erro da sua época, e também para edificar a fé dos cristãos. E a segunda razão, para que crendo nele, você tenha vida no seu nome. Aprendemos que esse evangelho ele é peculiar. Além de ser o evangelho do testemunho, João utiliza diversas metáforas para a pessoa de Jesus. Mas para provar a sua tese, João destaca a mais importante de todas: eu sou. Essa é a declaração de Jesus. 7 declarações eu sou, apresentando Jesus como verdadeiro Deus, o conectando com o Deus pessoal que assim se revelou a Moisés na sarça ardente no Antigo Testamento. Além disso, João narra 7 sinais que dão testemunho da divindade de Jesus, ou seja, os 7 declarações acerca da sua natureza, eu sou. E os 7 sinais testificam da sua divindade, que Ele é Deus. E João abriu o seu evangelho, nós vimos no domingo anterior, neste alvo, nos transportando para a eternidade e nos revelando quem é o Senhor Jesus. João nos apresenta a sua pessoa, a sua natureza divina. Nós vimos vários aspectos da identidade de Jesus, com evidências contundentes de que Ele é Deus. De que Ele é Deus. João expôs 4 verdades a respeito de quem é Jesus. Nós vimos, versos 1 e 2, Jesus é o Deus eterno. Depois, ele estabelece então a divindade e a eternidade do Verbo. Segundo, verso 3, Jesus é o agente criador. Ele apresenta a Jesus o papel do Verbo como intermediário da criação. Terceiro, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo, no verso 4. E versos 4 e 5, Jesus é a luz dos homens. Ele é o Deus eterno, Ele é o agente criador, Ele tem a vida em si mesmo e Ele é a luz dos homens. Hoje, veremos mais 3 verdades a respeito de Jesus, de como o apóstolo João o apresenta. E ainda estamos no prólogo, os 18 primeiros versos, no início do seu evangelho. A primeira verdade nós veremos nessa manhã, dos versos 6 a 9, Jesus é o verbo anunciado. É o Messias, o verbo anunciado por Batista. A segunda está no verso 10 e no verso 14. Jesus é o verbo encarnado. E por último, versos 11, 12 e 13, Jesus é aquele que divide a humanidade. Nós veremos as reações a respeito de Jesus, a pessoa de Jesus. Vamos então, em primeiro lugar, versos 6 a 9, esse é o tema do nosso sermão, quem é Jesus? Versos 6 a 9, em primeiro lugar, Jesus é o verbo anunciado. Nós lemos aí, nestes versículos, ele começa apresentando: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos a virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Nestes versículos, o apóstolo João, ele destaca João Batista na história como a testemunha. Este é o foco do evangelista. Ele apresenta a vinda de João Batista como o precursor do Messias, o arauto de Jesus. Ele é a voz que clama no deserto, aquele que anunciaria a chegada do Verbo, a chegada do Rei, a chegada do Messias, o Verbo de Deus. Ele apresenta João Batista. A pergunta é: por que o texto insere João Batista no meio de um relato teológico sobre a identidade divina de Jesus? Você percebe que o texto ele não se propõe a cronologia aqui.
Ele não se propõe. A resposta é que João está seguindo os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas também. Todos eles chamaram a atenção para João Batista. Todos eles colocaram a vinda de João Batista antes de anunciar a Jesus. Todos eles deram destaque como evento importante, histórico, indicativo da chegada do Messias. Tamanha a importância deste evento na história da redenção. Mesmo que cronologicamente, quando João aparece no deserto da Judéia, o João Batista, pregando às margens do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, Jesus já tinha 30 anos, e João também. Jesus já tinha 30 anos, quando João está pregando, ele avista o Senhor vindo em direção a ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na sequência das nossas exposições, o apóstolo retomará a cronologia. Aqui ele apenas destaca João Batista. Ele quer destacar a voz do que clama no deserto, aquele que anunciando o Verbo eterno. E a respeito do precursor de Jesus, de Batista, o apóstolo João afirma 3 coisas. Vejam aí. Primeiro, no verso 6, que ele foi enviado da parte de Deus. Ou seja, João Batista veio em cumprimento às profecias de Isaías, capítulo 40, verso 3, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e Malaquias, capítulo 3 e 4. Então, verso 6, ele foi enviado da parte de Deus. Segundo, verso 7, ele veio como testemunha para anunciar, para testificar a respeito de Jesus, a fim de que todos crescem por intermédio dele. E terceiro, verso 8, que ele mesmo não era luz, mas veio para testificar a respeito da luz, que ele abordou nos versos 4 e 5. Então, quem é João Batista? Ele foi enviado da parte de Deus, verso 6, em cumprimento às profecias. Ele veio como testemunha para testificar a respeito de Jesus, a fim de que todos crescem nele. Ele vem anunciando a chegada do Verbo de Deus, e ele mesmo não era luz, mas veio para que testificasse da luz, no verso 8. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a distinção que você precisa prestar atenção no texto para perceber a distinção que o apóstolo João faz da identidade de Jesus e da identidade de João Batista. Este é o foco também de João. Ele diz: Jesus é Deus, mas João Batista é um homem enviado da parte de Deus. Jesus é Deus, mas João Batista é um profeta. Ele é um homem apenas, a voz enviado da parte de Deus. Ele é uma voz. Ele é uma voz que clama no deserto. Segundo, Jesus é a luz dos homens. João não é a luz. Ele não era luz, mas ele foi enviado para testificar a respeito da luz, que é Jesus. Quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele diz: não, eu não sou. Aquele que vem é maior do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Lembrem que o evangelho de João é o evangelho do testemunho. Natanael testemunha, a mulher samaritana testemunha, Jesus testemunha de si mesmo, o autor do livro testemunha acerca do que viu e escreveu, as escrituras testemunham, o Espírito Santo testemunha, os sinais testemunham que ele é Deus, mas a principal testemunha é João Batista. É João Batista. Ele entra na história 400 anos depois de Malaquias, no chamado período intertestamentário. 400 anos de silêncio profético. Havia templo, havia sacerdócio, havia sacrifícios, mas Deus não falava. Não tinha profeta. Deus não levantou o profeta para falar ao seu povo em 400 anos após Malaquias, quando aparece João,
o último profeta na linha dos profetas do Antigo Testamento, no deserto da Judéia. Ele vem então como precursor, a voz que clama no deserto, o arauto do Messias, do Verbo de Deus, com o propósito de preparar o caminho do Senhor. Este foi o ministério de Batista: anunciar a vinda do Messias, do Verbo de Deus, testificar a respeito dele e chamar os homens ao arrependimento em virtude da chegada do Verbo de Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é o Verbo anunciado por João. Ele é o Verbo anunciado. Verso 9: ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O termo mundo no Novo Testamento pode ser entendido, depende do contexto, como a terra, como o universo, como humanidade e como sistema em rebelião antagônico a Deus. Aqui em João, neste verso, refere-se à terra, onde a humanidade vive, onde a humanidade habita, a luz vinda ao mundo onde a humanidade habita. E João veio para testificar, para anunciar a luz que vinda ao mundo onde está a humanidade. Você pode entender aqui também a expressão a luz que ilumina todo homem. O que é que João quis dizer com isso? De algumas formas. As mais prováveis são essas duas. Entender todo aqui, a luz que ilumina todo homem, no sentido de sem distinção. Todas as raças, tribos, povos, nação e língua. Ele é a luz que ilumina a todo homem, toda classe de homens, de todos os povos. Essa é uma excelente possibilidade. Ou você entender todo no sentido de que o Verbo ilumina todos os homens. Alguns o recebem e são feitos filhos de Deus e têm a vida eterna. Outros não o recebem, morrem nos seus pecados e sofrem a condenação eterna, que é o que ele vai dizer nos versos 11 e 12. Alguns o receberam, outros não o receberam. Então assim você pode entender a luz que ilumina a todo homem. E João Batista é o arauto. Ele anuncia a chegada do Verbo. Queridos, nós, como Batista, precisamos entender algumas coisas. Nós não somos a luz. Nós não temos luz própria. A nossa luz é refletida. Nós refletimos a luz da verdadeira luz. Fomos chamados a atrair pessoas para a luz e não para nós mesmos. Você foi chamado, ordenado a testificar de Jesus e não sobre você mesmo. Você foi chamado a fazer discípulos para Jesus e não para você mesmo. Porque Ele é a luz. Ele é o alvo da mensagem de João Batista. E como João Batista anunciamos a Ele, Ele deve ser anunciado. Ele é o conteúdo da mensagem, e o mensageiro nunca é maior do que a mensagem. Eu sei que hoje tem gente que acha que é, né? Acha que é maior, que tem algum mérito em si, mas a mensagem é muito maior do que o mensageiro. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. O valor da mensagem. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, o Verbo eterno anunciado por João. Se o apóstolo João, primeiro, descreve o Verbo anunciado, dos versos 6 a 9, em segundo lugar, ele descreve agora o Verbo encarnado, verso 10 e verso 14. Veja aí comigo, no verso 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Sendo um prólogo aqui, João não se refere apenas ao nascimento, à encarnação de Jesus nestes versos, mas a referência é a todo o seu ministério terreno,
a todo o ministério terreno de Jesus, que inicia com a sua encarnação. Porque quando João aparece no deserto da Judéia pregando, ele já está com 30 anos e ele aparece para ser batizado por João Batista. Veja a descrição que o apóstolo acerca de Jesus do Verbo encarnado, verso 10. Ele diz: o Verbo estava no mundo. Que mundo é esse? A terra, a humanidade, onde nós habitamos, que é o verso 9, diz a mesma coisa. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo é esse? É interessante porque a mesma palavra grega, no verso 10, 3 vezes você vê mundo. É a mesma palavra grega, mas com 3 sentidos diferentes, por causa do contexto. O Verbo estava no mundo, na terra, onde a humanidade habita. O mundo foi feito por intermédio dele, o mundo, o universo material, criado por ele. Mas o mundo não o conheceu, a humanidade, pessoas dentre a humanidade não o conheceram. Verso 10, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. O mundo não o conheceu. O verso 14 expande o que foi aludido no verso 10 na parte A, quando ele diz: o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O verso 14 expande: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, em virtude do seu grande amor. O grande abismo agora entre o homem e Deus foi transposto. Ele foi transposto. O Verbo, a palavra, o Logos, eterno de Deus, pessoal, criador, soberano, pré-existente, se tornou um de nós, assumiu a nossa natureza humana, sendo o verdadeiro Deus, se tornou o verdadeiro homem. Ele que existia desde toda a eternidade, adentra a história como um de nós, habita entre os homens as regiões mais baixas, a terra, e sem pecado se submete ao tempo e ao espaço, à dor e ao sofrimento, para se identificar conosco, a fim de ser o meu e o seu representante. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, semelhante ao homem, se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra haverá de se prostrar diante dele e haverá de dizer: Ele é Senhor. Ele se fez carne e habitou entre nós. O Deus homem habitou entre nós. Interessante, ele viveu entre nós, assim como o tabernáculo do Antigo Testamento era a presença de Deus, era símbolo da presença de Deus com o seu povo. Agora o próprio Deus se fez carne, se fez homem para habitar conosco. O verbo habitar aqui é tabernacular, da ideia de armar uma tenda, habitar em uma tenda, armar uma tenda. Ele tabernaculou entre nós, assim como Deus habitava no meio do seu povo por meio do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento. E como ele habitou entre nós? Veja aí o texto ainda, verso 14: cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, ele veio e viveu, demonstrando graça, favor imerecido, benevolente, amoroso da parte de Deus, e verdade, ou seja, ele veio demonstrando o caráter amoroso, verdadeiro e misericordioso do Pai.
Ele veio, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, assim como a glória de Deus descia sobre o tabernáculo e sobre o templo do Antigo Testamento, que era a presença de Deus no meio do seu povo. Em Cristo, Deus revelou a sua presença conosco, e vimos a sua glória, porque Ele veio em pessoa até nós. Queridos, isso é fantástico. Foi nos revelado de forma palpável a glória que somente anjos poderiam contemplar. Por isso que nós lemos na liturgia 1 de João capítulo 1, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam Ele, o Verbo de Deus. Porque João, na sua epístola, combate também a heresia do docetismo, que é oriundo da filosofia grega, que fazia uma dicotomia entre matéria e espírito. A matéria é essencialmente má, e se a matéria é essencialmente má, então Cristo não pode ter sido feito carne, porque Deus não se faria carne, e João está combatendo isso aqui também. O docetismo vem de uma palavra grega, dokel, que significa aparecer. Eles diziam que Jesus tinha aparência física, que ele é como você poderia atravessar a sua mão por ele. Ele não tinha um corpo real, não houve uma encarnação real. Essa é a heresia que João combate na primeira epístola, e é essa heresia que está por detrás, já no final do primeiro século, invadindo as igrejas. E a tese de João é que ele é Deus, e Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória do Pai, e as nossas mãos apalparam Ele. Nós vimos o Verbo da vida. E João diz: a glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Verbo, é o unigênito de Deus, o único Filho, Ele é um com o Pai. Conclusão: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo encarnado, é Deus encarnado. Mas Jesus, em terceiro lugar, Ele é aquele que divide a humanidade. E aqui nós vamos voltar aos versos 11, 12 e 13. Nestes versos, o apóstolo nos mostra as diferentes reações a Jesus, o Verbo de Deus. O maior objetivo de João no seu evangelho não é cronológico, como eu disse, ou biográfico, mas é evangelizar. E dessa forma, João mostra como a vinda de Jesus, a presença de Jesus aqui nesse mundo, dividiu a humanidade, nos mostrando as reações diferentes a Ele. E veja, a primeira reação está aí no verso 11. Aqueles que não o conheceram, nem o receberam. Final do verso 10 e verso 11. Aqueles que não o conheceram, nem o receberam. O verso 10 diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Aqui, mas o mundo não o conheceu, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Atenção no texto. Numa leitura desatenta, você pode entender que Jesus veio para os seus, e estes não o receberam. O texto diz que ele veio para o que era seu, ou seja, um mundo que foi criado por seu intermédio, e apesar disso o mundo não o conheceu, e os seus, os judeus, não o receberam. Os seus não o receberam. Tá certo? Ele veio para o que era seu, o mundo que foi criado, mas o mundo não o conheceu. O verbo conhecer aqui significa não apenas ter um conhecimento, vir a conhecer, mas receber a pessoa.
é no sentido de amar, de relacionar-se com intimidade, com experiência pessoal. O Criador eterno estava no mundo e o mundo não o conheceu, não o quis, não se relacionar com ele, desprezou a ele, e os seus, os judeus, não o receberam. Não o receberam. Este verso resume o ministério de Jesus aqui, que foi caracterizado pela rejeição dos seus, dos judeus. O pastor Hernandes, ele disse algo uns anos atrás, eu ouvi, eu achei fantástico. Ele pergunta, por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Cegos. Luz, ele é a luz, tinha luz, mas faltava olhos. O mundo foi criado por meio dele, a vida estava nele, ele é a luz dos homens. Tudo no Antigo Testamento apontava para ele, mas ao invés de o receberem, o mundo desprezou a ele, o mundo virou as costas para ele, entregaram ele aos gentios e clamaram pela sua crucificação. O mundo não o conheceu e os seus não o receberam. Mesmo que todo o Antigo Testamento apontasse para ele, Paulo diz que eram sombras dele. Tudo era figura, era símbolo, era tipo, era sombra dele. Mesmo com os sinais que ele realizou, que demonstravam que ele é Deus, mesmo ele afirmando, eu sou, mesmo com todos os testemunhos a respeito dele, o mundo não o conheceu e os seus não o receberam. Jesus dividiu a humanidade e esta é a primeira reação. Aqueles que não o conheceram, nem o receberam. No capítulo 3 nós chegaremos lá, versos 18 e 19, diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas há uma segunda reação. Versos 12 e 13, aqueles que o receberam. Vejamos verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há algumas afirmativas aqui, mesmo que implícita. Primeira delas, não são todas as pessoas que são filhas de Deus. A todos quantos o receberam, são filhos de Deus. Não são todos, ou seja, em virtude da queda, todos já nascem debaixo do pecado e são por natureza filhos da ira. Capítulo 3, verso 36. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida, a ira de Deus permanece sobre ele. Vai dizer no capítulo 3 isso. Condenados à morte eterna, porque esse é o salário do pecado, é a morte, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas é muito importante quando você lê um texto, você vê as adversativas. Veja o mas, no verso 12 inicia. Mas, no verso 11, não o conheceram nem o receberam, mas, ou seja, essa adversativa em contraste com aqueles que não receberam o verbo, houve aqueles que o receberam, são aqueles que possuem a fé salvadora, entre judeus e gentios. Estes recebem a posição, o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. É isso que a expressão aqui, deu-lhes o poder, que é o privilégio, o direito legal de passar a ser posicionalmente filhos de Deus por meio do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, por meio da fé, nós, pecadores,
filhos da ira, como os demais, destituídos da presença de Deus e de qualquer direito, condenados, nos tornamos filhos do seu amor e membros da sua família. E eu queria dizer para você nessa manhã e para você que me acompanha na internet, é a única maneira de você se tornar filha, é a única maneira de você tornar-se filho de Deus, livre da condenação eterna, é Deus fazendo de você um filho e uma filha. E para isso você precisa crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, para que crendo nele, você tenha vida no seu nome. Veja, eu queria chamar sua atenção aqui para você ver ainda no verso 12, eles foram, final do verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, note o passivo do verbo, eles foram feitos, eles não se fizeram a si mesmos, mas foram feitos filhos de Deus. Ninguém pode fazer-se filho de Deus, ele é feito filha de Deus. Quem são esses, os que creem no seu nome? Aparece 3 vezes nesse evangelho o termo nome. Se você estudar o evangelho, nós vamos estudar 3 vezes. E nome aqui não é a forma como Jesus é chamado, mas é quem Ele é. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Significa crer nele, crer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo, tenhais vida no seu nome. Este é o alvo de João. Veja no verso 13, quem são estes que o receberam? Então a primeira reação da humanidade é aqueles que não conheceram e não o receberam. A segunda reação, versos 12, aqueles que o receberam. Quem são estes? João deixa claro agora para nós no verso 13, quem são essas pessoas que o receberam? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem são esses que o receberam? Eles não nasceram do sangue, ou seja, não é por hereditariedade. Você não se torna filho de Deus por hereditariedade. Meu bisavô era, o meu avô era, o meu pai era, então significa que eu sou. Não, não. Não é por hereditariedade, não é por linhagem judaica, comprovada através da genealogia, nós somos filhos de Abraão. Não, porque rejeitaram. Ninguém é filho de Deus por laços de sangue ou por descendência natural, pode ser da família que for, isso não faz de você um filho de Deus, porque não é hereditário. Segundo, nem da vontade da carne, não é por nascimento causado pela nossa própria vontade. Você não pode fazer-se filho de Deus. Não é pela vontade da carne. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade que nos tornamos filhos dele. Nem da vontade do homem. Nem da vontade do homem. A palavra para homem, a palavra grega aqui se refere ao gênero masculino, ao homem. Por isso, não depende do querer do homem. Não depende. Nenhum homem pode fazer-se filho de Deus. Nenhum homem pode pronunciar sobre você: a partir de hoje você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Não. Ninguém pode fazer isso. Homem nenhum gera vida. Homem nenhum produz convertidos. O homem é chamado a testemunhar. Mas veja agora, nem da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus, da vontade de Deus. A salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva. É Deus quem lhe converte. É Deus quem lhe torna um filho, uma filha.
O novo nascimento é uma obra realizada por Deus. Depende da vontade de Deus. Eu sei que isso contraria muito do nosso coração humano, carnal, mas é Deus quem faz. A salvação é um ato de Deus, é obra de Deus, é um dom de Deus que recebemos gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo, e não uma recompensa pelo nosso mérito pessoal. É Ele quem nos dá vida, é um novo nascimento espiritual. João então nos mostra como a vinda de Jesus, o Verbo, dividiu a humanidade em duas reações diferentes. A primeira, aqueles que não o conheceram, nem o receberam. E a segunda, aqueles que o receberam, isto é, creram no seu nome, foram feitos filhos de Deus, pela vontade de Deus. Nós temos visto, para concluir, vários aspectos da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se no sermão anterior nós aprendemos que Ele é o Deus eterno, o agente criador, aquele que tem a vida em si mesmo e que Ele é a luz dos homens, hoje nós aprendemos que Jesus é o Verbo anunciado, que Jesus é o Verbo encarnado e que Jesus é aquele que divide a humanidade. Quem é Jesus para você? Você já o conhece? Como Ele se revela? Você vive como se de fato conhecesse a Cristo? A sua vida reflete alguém que conhece a Cristo? A sua vida, o seu andar reflete alguém que teve uma experiência pessoal com Cristo, que recebeu a Cristo no seu coração, que foi alvo do amor de Cristo, que nasceu de novo pela vontade de Deus mediante Cristo. O seu caminhar diário reflete isso. Como poderíamos dizer, eu conheço a Cristo, eu sei quem é Jesus, se a minha vida não reflete esse conhecimento? O primeiro aspecto teológico do texto é claro, é a tese de João. Jesus é Deus, Ele é verdadeiro Deus, que se fez verdadeiro homem. Segundo aspecto teológico de João, salvação. Ela é apresentada como um ato soberano da parte de Deus. Você não pode conhecer a Deus por si mesmo. Verso 13. Mas, se Ele veio ao seu encontro, se Ele abriu os seus olhos por meio da palavra da verdade, do Evangelho da salvação, a salvação também, do verso 12, é apresentada como resultado da fé, para que você, crendo nele, tenha vida no seu nome. Cristo pode mudar a sua história, Cristo pode mudar a sua vida, e Cristo pode mudar o seu destino eterno. E eu queria encerrar aqui com uma palavra aos crentes. Irmãos, temos a mensagem mais poderosa que existe. Nós temos a mensagem mais poderosa do mundo acerca da verdadeira identidade de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele faz e do que Ele pode fazer. Nós temos acesso, nós fomos alvos e podemos ser testemunha de uma mensagem transformadora. O Evangelho de Cristo que transforma vidas, o Evangelho que salva e não possibilita salvar, Ele salva. Na cruz, Cristo morreu pelos pecados do seu povo, Ele não possibilitou salvação, Ele salva eficazmente. Nós temos essa mensagem, portanto proclame,
Pregue, não perca tempo, pare de perder tempo. Quanta oportunidade Deus dá a você no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, no círculo que você vive. Pregue. Você está aqui nesse mundo ainda, senão Deus havia lhe recolhido já. Você está aqui nesse mundo para que Ele seja conhecido e para que Ele seja glorificado, e você é instrumento de Deus para isso. Deus lhe chamou para isso. É o meio de Deus. Quantas pessoas nas trevas, perdidas. Pregue quem é Jesus e o que Ele faz. Se você crê de fato em quem Ele diz ser, se você crê de fato em quem Ele diz ser, fiquemos em pé.